Fala, meus amigos, continuando aqui, domingão, gravando algumas séries aqui desse vídeo até chegar na Tangent, né? E eu parei aqui, ó. E se eu perder acesso ao blockchain? Vamos fazer uma comparação disso com um banco de dados comum? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho aí para as novas interações com os vídeos aí, tá, galera? E ó, como eu disse para vocês, né? Hoje, dia 22 de junho, falei, eu acho que sexta-feira, que a gente poderia chegar a 1,90. Ainda não fechamos abaixo de 1,90, mas estamos ali, tá, gente? E lembrando que ontem, sábado, o Loirão foi lá e sentou o aço lá nas instalações de enriquecimento de urânio lá do Irã, tá bom? Por isso que provavelmente está assim e amanhã, segunda-feira, é capaz de vir rachando aqui o mercado, tá? Vamos lá. Muito obrigado aí aos novos inscritos. Ultrapassamos os 3.000 inscritos, né? Eu não quis mudar aqui ainda, vou deixar para uma próxima. E agradecer a todos os membros do canal também. Se você quiser ser membro do canal, fique à vontade aí. Dá uma pausa aí, dá uma lida, pessoal. E vamos que vamos. Diferença de um banco de dados comum e um blockchain. Para a gente entender, né, o porquê que um banco de dados é muito mais vulnerável que um blockchain. Um administrador de banco de dados, antes de mais nada, gente, eu vou fazer uma explicação assim superficial de um assunto. O blockchain, ele não armazena, por exemplo, uma imagem. Um blockchain, ele não armazena música, ele não armazena um PDF, um arquivo do Word, ele não é um banco de dados SQL. Banco de dados SQL, ele armazena tudo que você quiser. Na realidade, ele usa um HD, armazena ali dentro e indexa isso em tabelas para você ir acessando no banco de dados. Esse é um banco de dados tradicional. O blockchain não tem um HD disponível centralmente ou em todas as máquinas para ficar armazenando dados, né? Arquivos. Porque se fosse isso, incharia a base de dados dos servidores que são só validadores. Eles só são validadores, eles não são servidores de banco de dados de armazenamento, tá? Então, o que acontece? O banco de dados indexa os arquivos que estão lá dentro e se tiver, por exemplo, um NFT de uma propriedade de um terreno lá de Dubai dentro de um banco de dados aqui e ele utiliza um blockchain para poder fazer a verificação, a validação daquele documento, ele pega com o algoritmo deles, eles vão lá no blockchain, paga a taxa de rede e diz que aquele documento foi validado tal dia, tal hora, ali dentro. Vamos dizer que seja um NFT, né? E aí ele recebe um hash para aquele documento. Ponto. Ele pode gerar uma saída. A saída é um documento que vai ficar um arquivo, não digo um arquivo, vai criar uma linha, né, de informação, um metadado, que quando você digitar por exemplo, no documento lá, o nome do documento é direito de propriedade 01A. Ele vai lá no explorador, digita lá 01A ou direito de propriedade 01A e ele encontra o hash que confirma quando foi a data, a hora, o dia, né? Já acabei de falar aqui o ano, o segundo, o milésimo de segundo que ele autenticou. É como se fosse um cartório. Blockchain funciona assim, tá? E quem garante que aquele dado não vai ser mudado? A descentralização, a distribuição da rede,
e o seu token. Aquele token que todo mundo tem, que garante que um só não vai ter mais do que você, de forma que ele possa tentar alterar ali. A Ripple ela já não consegue mais fazer alterações na rede, porque com aquela quantidade de tokens, aliás, nem com a quantidade de tokens ela não conseguiria se ela tivesse muitos tokens. O máximo que ela poderia era comprar, né? Assim, os validadores, né? Ó, vota assim, vota assim, vota assim, vamos mudar lá aquele bloco lá, né? Alguma coisa desse tipo. Mas ela não consegue, né, fazer isso hoje em dia, porque ela já está com 36 bilhões só. Ela não tem mais 50 ou 51%. Ela não pode mais fazer ataque de 51%, que seria mais ou menos isso. Então, lembre-se, blockchain não armazena NFT, blockchain não armazena arquivo, blockchain só autentica informações, tá? Ela valida informações, por isso chama-se validadores. Um banco está usando o blockchain para validar transações feitas no caixa, né? O caixa está lá recebendo uma conta de água, recebeu lá R$ 100. O front-end dele lá não vai fazer nada, mas o back-end vai lá no blockchain e fala, ó, autentica essa conta aí. Se um dia eles pegar e for lá e verificar, alguém chegar assim, ó, eu paguei, eu não, como é que é? Eu paguei essa conta e não, e cortaram minha luz lá. Aí o cara vai olhar e vai falar, beleza. Ele vai lá no blockchain e dá uma verificada, realmente isso aqui tá pago. É lá, gente. É essa autenticação. É como se fosse um cartório. Tá? Todo blockchain é como se fosse um cartório. É porque a gente mudou muito o conceito da vida da gente para o lado do financeiro, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Um administrador de banco de dados sabe que pode ler e executar alterações de dados de quem ele quiser dentro de um banco de dados. Isso é fato. Mas se em um blockchain não deve ser assim, né? Além de naturalmente não existir um administrador no blockchain para poder dar ou tirar permissões de acesso a determinado usuário, não existe isso. Pelo menos isso não deveria existir pela existência de um blockchain, né? Pela essência, na realidade, de um blockchain. O algoritmo do blockchain dá permissões idênticas a todas as contas, onde todos os usuários podem acessar somente a sua área indexada pela marca única e não tem como alterar isso, né? Eu falo que, claro, ver consenso é só quando eles vão fazer alteração na rede, mas ninguém pode tirar ou dar a permissão ali, tá? Tudo que o consenso faz é em prol de todos, não faz em prol de um usuário. Pensa nisso. Tudo que ocorre dentro de um consenso é para todos. Não olha só para um. Lá no banco de dados eles podem individualizar as ações, tá? Se eu perder o acesso ao banco de dados aí, né, o banco de dados comum, né, ou esquecer a senha, ou o usuário, ou os dois, né, utilizado no cadastro lá no início, você estará impedido de acessar a aplicação, mas basta recorrer a um administrador. Apesar de hoje mesmo sendo centralizado, né, está 99%, 99,9% automatizado essa recuperação do acesso. Do contrário, basta ligar ou mandar um e-mail para o suporte que, mesmo com muitas perguntas e confirmações, será possível recuperar o acesso. E, por exemplo, uma conta bancária, de reaver os fundos que você tinha lá também é possível, tá? E se eu perder os dados de acesso em um blockchain? Quais são os dados de acesso que você poderia perder? O endereço da sua carteira ou o endereço da chave privada? E aí? Se você perder o endereço da carteira, você provavelmente pode criar novamente, ver
o endereço da carteira a partir da chave privada. Mas você não consegue ver ou recriar aquela chave privada a partir do endereço da carteira. Isso é fato, tá? No blockchain DLT, é a chave privada que vai garantir a você acesso novamente aos dados, criptografia ou valores que tem ali, né, naquela blockchain, que você possuir em determinada conta reservada a você. Se você perder essa chave privada ou não anotá-la corretamente, perderá definitivamente o acesso a seus dados no blockchain, porque não existe uma administração central que possa garantir a recuperação dos seus acessos ali à sua carteira. É perda sumária. Se a descentralização for realmente efetiva, gente, é sumária. Se a descentralização não for efetiva, eles vão criar um método para poder você conseguir de alguma forma recuperar sua senha, tá? Então não é um blockchain. Quem tem permissão para apagar dados em um banco de dados comum, SQL, um administrador dá e tira permissões de acesso e é possível que ele até apague os seus dados. Em um banco de dados centralizado, tudo pode sumir a qualquer momento, porque uma autoridade maior exigiu os seus subordinados que o faça, mas em um blockchain, como não deve existir um administrador, ninguém poderá apagar dados. Nem você mesmo poderá apagar seus próprios dados e nem você, nem ninguém poderá apagar o de ninguém. O máximo que pode ocorrer é alguém acessar e transferir aquelas chaves que, no caso, são as criptografias que tem dentro da sua carteira para a carteira dele ou de outros, tá? E para isso ele precisa de ter a chave privada. Aqui é um exemplo, né, de banco de dados. Existe o banco de dados regional, por exemplo, banco de dados de uma empresa em São Paulo, a mesma empresa no Rio e a mesma em Brasília. E todas elas são consolidadas em apenas um banco de dados. Se você perder os dados de Brasília e tiver uma cópia aqui, que apesar que isso aqui é a visão do usuário, mesmo o usuário que sabe sobre banco de dados, ele sempre vê dessa forma aqui, como se fosse um banco de dados consolidado. Mas na realidade, se você perder os dados de Brasília e não tiver um backup, tá? Você simplesmente não tem mais os dados. Ou se alguém autorizou apagar, apagou, acabou, tá? Bom, seguindo aqui, quem tem permissão para apagar dados? Aqui já é uma rede comum, desses bancos de dados comuns, só que com backups, né? Então tem o servidor de aplicação 1, 2, 3, 4, 5. E esse servidor de aplicação vai recebendo informação dos usuários e vai armazenando em banco de dados. Ele fica quase que descentralizado e distribuído aqui, só que são bancos de dados centralizados. Esse daqui, ó, grava em todos os servidores, esse daqui grava em todos os servidores, esse daqui grava em todos os servidores, esse em todos os servidores e esse em todos os servidores. Se por um acaso esse servidor master der pau, eles basta substituir ele e esses daqui vão continuar passando informações para o master, né? E o master vai fazer a cópia de todos os dados dos demais. Ou seja, funciona até mesmo como um blockchain, só que automatizado para banco de dados comum, tá? E é só essa quantidade de banco de dados, é menos. Já o blockchain, ele usa tanto de servidor possível e cada um vai ter uma cópia daqueles mesmos dados de validação, tá? Aqui dentro, vamos dizer que se alguém mandou uma foto para esse servidor, todos esses daqui vão gravar a mesma foto, tá? E vamos supor que esse aqui é só de música, grava música em todos aqui, tá? O blockchain não faz isso. Blockchain, ele só autentica, tá? Você mandou uma foto aqui, ele armazenou aqui a foto, né? Este computador, se ele tiver uma ligação blockchain, ele vai lá no blockchain e fala, ó, essa foto aqui é de fulano
queria que eu autenticasse aí. Aí ele paga a taxa da rede e autentica, beleza? Quem tem permissão para apagar dados, se for um blockchain, se o blockchain foi criado efetivamente, gente, descentralizado e distribuído, após ser lançado cópias do programa servidor, não existirá mais um proprietário que possa ser considerado o administrador central, implicando na perda de propriedade por parte do criador do projeto, perdendo o direito, inclusive, de desistir, né? Arrepender-se de ter criado o projeto e tentar extingui-lo. Ele não consegue mais, porque já está distribuído e descentralizado. Não, ele não consegue sair de um por um falando, apaga isso aí. Não, ele não tem mais como, tá? Blockchain representado assim graficamente, né? É desse jeito, e na distribuição e descentralização funciona assim. Tudo e qualquer coisa é validado e cada um transfere uma cópia para cada um, tá? O mais provável a acontecer é um projeto minguar por conta própria, por falta de adoção ou pelo abandono da comunidade de desenvolvimento. Por isso é possível afirmar que, se um projeto está ativamente funcional e em pleno desenvolvimento, ele está, de certa forma, adotando ou em processo de adoção, e ninguém deve ter a capacidade ou permissão de modificar ou apagar dados já armazenados naquele blockchain. Até é possível abandonar um projeto e declarar a morte dele, mas até que isso acontecer, né? Até para isso acontecer, será preciso haver um consenso, né? Todo mundo entrar em consenso, falar, todo mundo vai desligar o seu servidor, acabou, tá? Um exemplo disso foi o projeto BitShare. Ele está vivo até hoje, mas não tem mais aquele desenvolvimento. Até começaram a voltar a desenvolver nele lá, mas ninguém olha mais para ele como um blockchain efetivo. Mas ele não foi morto, não está morto. Sempre está rodando em algum servidor por aí. Porque tem projeto que encerram serviços. Aqui vai ser muito legal de você conhecer, tá, gente? Vimos muitas notícias falando de DeFi, né? Que DeFi tal, finanças descentralizada, será fechado. Muitos inadvertidamente e sem conhecimento investem em projetos desse tipo e sem saber realmente o que está acontecendo, perdendo dinheiro porque o projeto acaba de e todos os investimentos que ficam nas carteiras, né, custodiadas pelos desenvolvedores desse projeto, e pior, quando o proprietário fica com a custódia, até os desenvolvedores levam cano nesses casos. É preciso entender, né, a abstração da tecnologia blockchain agora. Descentralização efetiva. Se a descentralização de um blockchain for efetiva, não haverá espaço para um projeto desaparecer, já que possui muitas cópias idênticas rodando em servidores responsáveis em muitos lugares no mundo. E como a internet é homogênea, qualquer servidor que estiver ativo, né, o acesso às informações acontecerá até que o último servidor seja desligado, conforme nós vimos no passado aí. Se assim, só assim para um projeto acabar. Do contrário, enquanto o serviço tiver utilidade para alguém, o projeto sobreviverá. Não seria dessa forma que aconteceria? Essa é a essência de um projeto efetivamente descentralizado, mas muitas das vezes as pessoas fecham o projeto e acabou, só, mais nada. Mas ao contrário, é possível perder acesso. É como acessamos dados de um blockchain. E o principal meio é uma carteira ou o endereço de carteira para acessar um explorador. É muito importante que exista muitas carteiras de vários tipos e formas de acessar e proteger o acesso aos dados de uma conta em um blockchain. Porque se houvesse, por exemplo, somente um front-end para acessar os dados e os desenvolvedores resolvessem desistir de trabalhar no projeto, como seria possível acessar o blockchain se desligarem o servidor que mantém o front-end da carteira? O mesmo serve para o DeFi. E observação, a única coisa DeFi no mundo
que eu saiba, até agora. Se tiver outra, eu não estou lembrado, e se eu não lembrei, coloque aí nos comentários. É a DeX do XRP-LED, porque a DeX faz parte do XRP-LED, ela é interna, tá? Do XRP-LED. Por isso que eu coloquei esse D aqui, ó, em vermelho, porque descentralizado, esses programas, até as carteiras não são descentralizadas, tá, gente? As carteiras, elas funcionam de forma centralizada, tá bom? Ela só faz a conexão para que você, acessando eles, né, com a sua chave privada, você vá lá no blockchain que está distribuído, como se fosse uma nuvem, né? Você consiga acessar a sua conta. Se eles fecharem ou desligarem os servidores deles, você não consegue acessar mais a sua carteira, a não ser que alguém venha e crie uma forma de você acessar, tá? O acesso ao blockchain DLT sem permissão é aberto a quem souber acessá-lo, né? Um desenvolvedor, por exemplo. Para isso, basta saber conectar códigos APIs do blockchain e poderá acessar dados das contas. Mas para que isso aconteça, o usuário precisa assinar essa conta, essas conexões, né? Usando sua chave privada. Os front-ends não são descentralizados, tá? Não são. Nenhuma carteira, nenhum DeFi, que eles falam que é DeFi, é descentralizado, como dizem. Porque são sites na internet que se conectam ao cluster blockchain por meio dessas API ou WebSocket, RPC. E então, a partir das variantes, as variáveis desenvolvidas pelos projetistas, dos front-ends, né? Esses front-ends buscam e mostram apenas o que eles querem que você veja na carteira. Ou aquilo que tem disponível lá para você, por meio da aplicação que ele criou, como um front-end ali, né? E fica armazenado em um banco de dados centralizado. Tudo que acontece fica centralizado. Por isso que às vezes você tem que ter cuidado na hora de criar uma carteira, principalmente carteira online. E quando você está criando uma carteira online, ela pode estar armazenando aqueles dados que você está conseguindo anotar, mas ela na realidade está sendo criado dentro de um aplicativo lá no servidor deles, e isso vai ficar montado em uma base de dados. A qualquer momento eles podem usar para acessar seus dados, tá? Ah, mas então eu estou preocupado agora com a Xamã, com a Lace. Gente, aí vem a confiança da empresa. Se acontecer algum fato, meu amigo, acabou para a empresa. Empresas que estão ligadas ao sistema financeiro, essas são empresas mais difíceis de ocorrer esse tipo de coisa, tá? Por conta da responsabilização que é maior, tá bom? Por causa da conformidade. Aí a gente faz aquele loop, né? O que é o front-end? Front-end é toda aplicação amigável que você possa interagir com os controles criados pelo desenvolvedor, como botões, menus, suspensos, listas e etc. Todos esses controles possuem dados a serem escolhidos pelo usuário, dados esses que são dragados dos resultados criados nesses clusters. Alguns exemplos de front-end em blockchain. O aplicativo usado para mostrar seus saldos dentro de um blockchain, né? No caso, a carteira. O aplicativo usado para interagir com dados em tempo real no blockchain, para você executar trocas, compras e vendas de ativos, né? No ADEX ou até mesmo na SEX. O aplicativo usado para você decidir se quer participar como um provedor de liquidez em uma pool de liquidez, é um criador de mercado automatizado dentro do ADEX. O aplicativo para você criar metadados de uma imagem, música e etc., que passará a ser reconhecido como um token não fungível, né? O Marketplace faz isso. Existem muitos exemplos de front-ends que você, inclusive, já deve ter interagido com eles e nem sabia que ele era apenas um buscador de metadados dentro do blockchain, para entregar por demanda aos usuários de determinado projeto. Um explorador é um front-end, mesmo
de mesmo propósito, só mostra o que você quiser achar. Ou seja, tem gente que acha que a sua criptomoeda está na sua carteira, não tá lá na blockchain. Qualquer front-end ele só serve para te mostrar o que está lá dentro, tá? E para mostrar o que está lá dentro, até mesmo o próprio programador ele tem que ser honesto, porque ele pode sim criar uma aplicação aonde ele poderia criar uma fórmula onde ele duplicasse, né, para você a quantidade das suas criptomoedas ou reduzisse, né, a quantidade das suas criptomoedas por fórmula. Mas isso só ficaria na fórmula, porque na hora de gastar, você só gasta o que está no blockchain. É uma coisa assim, é como se ele pudesse manipular os dados para você. Lembra que eu falo para vocês que o CoinMarketCap às vezes é pouco confiável como um índice de criptomoeda? Por quê? Porque ele é só um front-end. Ele pode dizer que o Bitcoin nesse momento está valendo $100 mil, $105 mil, sendo que lá no blockchain ele não chega a isso, tá? Porque existem carteiras grátis para cripto? Existem pelo menos 3 principais motivos para existir carteiras disponíveis gratuitamente para acessar seus ativos em um blockchain. Esses 3 principais motivos eu que trouxe aqui para vocês, tá, gente? Não é um padrão, não. Quem criou gratuitamente a carteira está intimamente ligado ao projeto do blockchain e está empenhado para que os usuários tenha uma forma de usar o projeto. O próprio projeto desenvolveu e mantém uma carteira oficial para ter maior credibilidade frente ao usuário, né? Mesmo que esse projeto seja de código aberto para a comunidade, para dar seguimento e fazer, né, melhorias, mas carregando a filosofia do projeto consigo. Então esse é um dos propósitos da carteira ser gratuita. Lembra da Xamã? Mesmo ela sendo gratuita, ela chegou a cobrar algumas taxas ali. Parece que até já se redimiu ali e não está cobrando mais, né? Quem criou, a segundo ponto aí, é quem criou gratuitamente, né? Que pode estar ou não ligado intimamente ao desenvolvimento daquela blockchain, mas o intuito dele é ganhar frações, né, das transações que você fizer usando a carteira deles. É os chamados spread, taxas que eles cobram quando você usa a carteira para fazer swap, né, essas coisas. Existem carteiras que podem cobrar taxas, né, como é feito em exchanges. Quando você executa uma transação na própria carteira, você paga a taxa de rede blockchain, né, da rede blockchain que você usa, e paga uma taxa para o dono da carteira também, que eles dizem que é gratuita, mas não é, você sempre paga, né? Segundo um artigo no site do Avast, algumas carteiras de criptomoedas são integradas às exchanges. Eu já falei isso aqui, tá? De criptomoedas. O que significa que você pode negociar e armazenar suas criptomoedas em um só lugar e, consequentemente, pagar comissões nas suas várias transações. Exemplo, a Coinbase, a Gemini, a Kraken, a própria Trust Wallet, né, como é que é o nome lá, gente? Da Binance, né? E também tem outra carteira da Binance lá, que é a Binance Smart Chain, né? Tem uma carteira própria também, que eles cobram os spreads deles lá. Esse tipo de carteira é muito fácil para os iniciantes, mas não muito confiável, tá, galera? O link que fala sobre isso é isso aqui, ó. E a terceira e última, e é que é a pior, quem criou gratuitamente uma carteira e não está de forma alguma ligada ao desenvolvimento daquela blockchain, o intuito dele, às vezes, é chamar, né, o máximo da atenção possível de adeptos para a sua carteira, principalmente por ser gratuita. E em alguns momentos ele vai drenar aquelas carteiras previamente selecionadas, por exemplo, carteira que possui o máximo de tempo possível de inatividade, levando a pensar que as pessoas, né, a pessoa possa ter falecido, perdeu a chave privada dele lá, e com isso ficaria fora do radar em uma eventual drenagem, ninguém ia reclamar, né? Em última instância, ele seleciona uma ou mais carteiras que possuem muitos ativos
e que vale a pena drená-la e perder parte da confiança daquele projeto, né? Eu coloco aqui que parte daquela confiança, porque até hoje o que vimos de carteiras sendo drenadas e ainda assim muitos continuam utilizando, é porque perdeu só parte da confiança para eles, né? Mas como é possível drenar a carteira? A maioria não na totalidade das carteiras, né? Em projetos baseados na filosofia da Ethereum, as ramificações de Ethereum, interagem com contratos inteligentes. Não todas, tá, gente? Eu já trouxe essa informação aqui. Existe uma sequência de carteiras antigas que usa contratos inteligentes e outras não, tá? Onde acontece a maioria das mágicas das drenagens. Sim, algumas das contas de usuários são um contrato inteligente como back-end de uma carteira front-end, que interage com a conta do usuário lá no blockchain. Carteiras mais seguras são as carteiras que não usam ou dependem de contratos inteligentes no back-end. E vocês já devem ter visto várias aqui no canal, né? A Lacer, Xamã, a Yoroi, né? A Friend, né? Uma coisa assim, lá da XLM. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sequência de informação aí que foi um pouquinho maior. E vamos que vamos. Espero que a gente já consiga ter uma noção de qual é a interação. Muitas dessas informações eu tenho quase certeza que eu já trouxe aqui, mas vai ser bom para reforçar aí a segurança, reforçar aí o pensamento de vocês do que é um blockchain. E nós vamos partir, eu acho que deixa eu ver se é a partir daqui. Nós vamos partir para os cartões Tangen, tá? Nós vamos falar sobre a tecnologia Tangen e em certo momento nós vamos até tentar ver como que as pessoas utilizam a carteira Tangen para proteger a sua criptografia, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.